Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Que possamos estar com o nosso coração, a nossa mente voltadas para o Senhor, para aquilo que Ele tem para falar conosco esta noite. Amém? Glórias ao Senhor por isso. E agradecer ao Senhor também por mais essa semana que passou. Sermos gratos a Ele por isso. Pedir para os irmãos se colocar em pé e vamos juntos adorar o nosso Deus, declarando que Ele é o único que nós temos que adorar. Só Ele recebe o nosso louvor e a nossa adoração. É esta a única razão da minha adoração, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então adore ao Senhor essa noite com todo o seu coração. Amém? A igreja pode se assentar.
graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 9. Eu vou fazer uma lembrança do texto que nós estudamos nos GDCs, nos encontros, nas casas dos familiares. O texto que a gente meditou durante a semana foi Mateus 9, a partir do versículo 35. Mateus 9, versículo 35 ao 38. A palavra de Deus diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos e disse: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Agora vamos para o Evangelho de Marcos, é o próximo Evangelho, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 38. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Até nesse ponto, irmãos, do ministério do Senhor Jesus, somente ele efetivamente fazia as curas, curava as enfermidades, as doenças, ele que expelia os demônios, os espíritos impuros, ele que fazia o lecionar e o pregar a palavra. Os discípulos, nesse ponto, eles só acompanhavam e olhavam e aprendiam. Nessa fase, a fase de seguir a Jesus. Agora nós vamos para Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler alguns textos, irmãos, antes de falarmos um pouco. Vimos também, lembrando agora, nesse texto que nós já lemos, que Jesus tinha uma missão de vir pregar o evangelho e curar e expelir demônios. Era a missão que Deus deu a ele, mas ele diz também uma outra motivação, uma motivação de compaixão. Ele se compadecia das pessoas que estavam exaustas, de terem dificuldades, exaustas das suas doenças, das cargas tributárias e de todas as dificuldades. Nesse outro ponto do Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 1, é uma outra fase. Jesus já envia os discípulos para fazer aquilo que antes só ele fazia. Antes os discípulos olhavam, agora estão fazendo aquilo que viam o Senhor Jesus fazer. Lucas 9:1, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Vira a página e vamos para o capítulo 10. Capítulo 10, versículo 1. Agora o Senhor Jesus envia outros discípulos, não mais os 12. Aqui são os 70. Versículo 1, depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E fez-lhe a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A advertência é a mesma. Agora os discípulos experimentam o trabalho do reino de Deus e vão aprender no esforço que é trabalhoso. Então a advertência é a mesma. Roguem a Deus Pai, o dono da seara, o Senhor da seara, da colheita, para que envie trabalhadores.
O versículo 9 do capítulo 10 diz: curai enfermos que nela houver e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. De cidade em cidade iam esses 70 discípulos, de 2 em 2, 35 duplas de discípulos em cada cidade. E depois disso o Senhor Jesus ia visitar cada cidade dessa. Olha o tamanho do trabalho. E a palavra, as pessoas dessa cidade que recebiam os discípulos e recebiam a palavra de Deus é esta: a vocês está próximo o reino de Deus. Essa palavra ela tem um tom de exortação, de esperança, como se dissesse assim: está difícil, mas persevere, porque o reino de Deus está próximo e vocês foram qualificados, foram feitos dignos de entrar no reino de Deus. E no capítulo 11, no versículo 11 do capítulo 10, diz assim: até o pó da vossa cidade se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros, não obstante sabei que está próximo o reino de Deus. Essa outra palavra agora é para aquelas cidades que rejeitaram os discípulos e rejeitaram a palavra de Deus. Mas a palavra em si é a mesma: sabei vocês que o reino de Deus está próximo. Mas o tom é diferente. Aqui é um tom de acusação. Olha, vocês não estão recebendo o reino de Deus, estão endurecendo os seus corações. Mas saibam que o reino de Deus, que é eterno, está próximo. E vocês não estão dignos de entrar no reino de Deus. Muito bem. Agora vamos para o Evangelho de João, capítulo 10. Está pertinho também, é o próximo evangelho. João 10 diz que Jesus Cristo é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Nós lemos lá em Mateus que Jesus Cristo usou essa figura, a figura do pastoreio de ovelhas, para falar de pessoas. E aqui no versículo 16, João 10, 16, o Senhor Jesus diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um só pastor. Até então nós poderíamos estar pensando, essa tarefa é muito difícil, é muito árdua, mas aqui eu vejo nesse versículo um abrandamento. O Senhor Jesus diz: ainda tenho outras ovelhas. Ele está usando uma figura de linguagem. Ele está dizendo: eu tenho outras pessoas que não são desse rebanho, que ainda não estão inseridas no corpo, mas são minhas. São pessoas predestinadas para receber o Evangelho, para serem transformadas em filhos de Deus. Estão espalhadas pelo mundo. Nós esbarramos por essas pessoas, com essas pessoas estão na nossa família, também no nosso trabalho, na escola, na rua, no supermercado, enfim, espalhado por todo o mundo. E nós temos oportunidade de falar do Evangelho a essas pessoas. E às vezes nós perdemos as oportunidades. E o outro ponto do mesmo versículo 16, o Senhor Jesus diz: a mim me convém conduzi-las. Veja que a condução dessas ovelhas, dessas pessoas que estão espalhadas, é do Senhor Jesus. Nós somos instrumentos. É nós que vamos. Nós que falamos. Mas a condução é do Senhor Jesus. Não é jogar laço e puxar a força. É ir e falar a palavra do Evangelho com fidelidade e no poder do Espírito Santo. E o outro ponto: elas ouvirão a minha voz. Essas pessoas eleitas de Deus ouvirão a voz de Deus, a voz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falava no tempo que ele esteve aqui no mundo e ainda fala através da sua palavra. Essa fidelidade do Evangelho que nós anunciamos é a palavra de Deus, e essas pessoas ouvirão e serão transformadas. Então haverá um só rebanho e um só pastor. E quando todas essas pessoas do mundo estiverem reunidas num único corpo, numa única igreja
mundial. Quem reina sobre elas e reinará definitivamente é só um pastor, o grande pastor, o Senhor Jesus. A mensagem é que há muito trabalho e há poucos trabalhadores. Que nós, sim, cumpramos esse versículo de clamar a Deus, de orar ao Pai para que envie mais trabalhadores para essa colheita, para essa seara que é grandiosa, mas que na nossa oração, cada um se coloque primeiro, envia-me a mim, e mais outros. Assim como Isaías, quando Deus perguntou a quem nós enviaremos por nós, Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Que seja assim conosco também. Que sejamos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida e que nos dediquemos a servir ao Senhor, indo por Ele. Aonde o Senhor nos enviar, eu irei. Diante de quem o Senhor me enviar, eu irei. E já encerrando, eu quero só destacar que a capelania hospitalar é um grande instrumento de aprendizado e de trabalho para atuar no reino de Deus. Lá nós atuamos, olhando para o texto que Jesus envia os discípulos, eu lembrei que lá a gente tem esse procedimento também. Quem está chegando novo, ele vai atuar lado a lado, e não sozinho ainda. Nós que já estamos lá, fazemos o serviço e esse que está chegando olha, observa, aprende. Depois nós fazemos juntos, depois ele faz e o outro fica olhando, e depois de um tempo ele faz junto, e logo, logo ele já está abraçando um outro para ensinar. Romanos, agora encerrando mesmo, Romanos 10, 13, diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como que invoca aquele que não conhece, aquele de quem não ouviu falar? Então é preciso que vá, que sejam pessoas enviadas e que nós mesmos sejamos enviados, sejamos esse que vai e pregue, para que ouçam, para que entendam, para que creiam, para que invoquem o nome do Senhor e sejam salvos. Vamos orar. Senhor Pai, louvado e bendito é o Senhor, grandioso e maravilhoso é o Senhor, Deus da nossa vida e Deus da nossa salvação. Somos gratos pela salvação em Cristo Jesus, porque o Senhor teve misericórdia e compaixão de nós, porque a Tua graça foi derramada sobre nós. Num tempo, Pai, o Senhor nos chamou, e nos chamou de forma irresistível, e nos levou ao Salvador Jesus Cristo, curou os nossos pecados, nos transformou e fez de nós filhos do Deus Altíssimo, justos, justificados em Cristo Jesus. Pai, nos fortaleça, nos capacita, nos equipa, Senhor, para irmos pelo Senhor. Envia-nos a nós, Pai, e quanto mais o Senhor quiser, Pai. Envia para anunciar a grandiosidade do Teu plano de salvação em Cristo Jesus, Pai. Usa-nos como instrumentos do Senhor, maravilhosos instrumentos em Tuas mãos, para o louvor da Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pedir mais uma vez que os irmãos se coloquem em pé e vamos continuar adorando ao nosso Deus, a esse Deus maravilhoso, que um dia Ele nos tirou das trevas, nos libertou da escravidão do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. São tantas as pessoas que estão perdidas sem Cristo, como o nosso irmão Pedro falou, sem Cristo, sem Jesus. E nós temos esse caminho, né? Nosso caminho que leva ao nosso Deus tão maravilhoso, que um dia entregou seu único filho para morrer na cruz, para nos salvar e nos perdoar de todos os nossos pecados. Então essa noite adore esse Deus, a
esse Deus que nos fez livres do pecado e da condenação. Amém. E da condenação de todo mal, e que possamos realmente falar desse amor para essas pessoas que estão tão sedentas, tão aflitas por esse amor que eles ainda não sentem, mas nós sentimos e podemos falar desse amor para essas pessoas. Amém? Próxima música, os irmãos têm a oportunidade de estar trazendo aqui na frente seus dízimos e as suas ofertas. O tempo está bastante seco, né? Essa semana tive aí um pouquinho de tosse, enfim, a gente está meio difícil aqui, mas que os irmãos cantem também, ajudem-nos a cantar. Bem. Que foi pago
pagaremos o preço, que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Aleluia, Senhor. Unidos iremos andar. Unidos iremos Senhor, Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pelas nossas vidas, por Senhor nos conduzir, Senhor, até aqui a Tua igreja, escutar a Tua palavra, Senhor. Que possamos, Deus, olhar Jesus, olhar o Teu Filho, a imagem visível do Deus revelado, que nós possamos segui-lo, Senhor, pelo Teu Espírito. Preenche nossos pensamentos, nossos corações, para que possamos segui-lo, imitá-lo, para que possamos um dia, Senhor, glorificar o Senhor Jesus e assim glorificar ao Senhor, Pai. Nos torna, Pai, disponíveis para realizar a Tua obra, nos capacita a entender a Tua palavra e poder divulgar o Evangelho, Senhor, pela força do Teu Espírito Santo, Pai. Abençoe, Senhor, hoje a Tua mensagem, que ela chegue aos nossos corações, que possamos não somente escutá-la, mas praticá-la, ver o Senhor Jesus através dela, Senhor, para que possamos segui-lo. Abençoe também os nossos professores, para que a mensagem também chegue ao coração de nossos filhos, que possam também praticá-la, entendê-la, e que assim caminhamos em prol do Teu reino, Pai, seguindo o Senhor Jesus, Deus. Obrigado por essa noite, era essa oração que nós fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Amém. Muito bem. Chegamos ao momento de agradecer a Deus pelas coisas que Ele já fez nas nossas vidas, pelas dádivas e misericórdias dEle, e também de orar, pedir pelas nossas necessidades. Antes de vir para cá, eu estava fazendo uma colinha, com as orações e os agradecimentos, e há mais agradecimentos. Eu vou lembrar das nossas situações, das orações anteriores, e nós vamos vê-la no dia de hoje e saber que Deus age e age grandiosamente. Então eu vou anunciar os agradecimentos e depois nós oramos uma única vez por todos os agradecimentos. Lembro de agradecer a Deus pela boa recuperação do Caian, nosso filho. Semana passada oramos que ele estava com uma bactéria que estava brotando alguns ferimentos na pele, e está lá na Polônia, é muito difícil a região onde ele está para médico, mas ele passou por uma consulta e os medicamentos foram trocados e está resolvendo, está tendo uma melhora muito grande. Louvado seja Deus. Também agradecer pela vida do Adriano, da irmã Carmina, que estava para fazer uma cirurgia de hérnia no estômago, sequer estava conseguindo se alimentar. E a Carmina comunicou a gente no grupo de WhatsApp que ele não vai mais precisar da cirurgia, que está em tratamento convencional, está se alimentando já. E também lembrar da Carmina, estava com dores no joelho, também na musculatura da coluna, e na quarta-feira tivemos a reunião na casa dela. Ela disse que foi ao médico, o médico viu a coluna dela, falou: "Oh, a senhora deve estar com muita dor." Ela falou: "Não estou com dor nenhuma não, tudo certo." Está exercitando na casa dela o Vitor, que é o
o garotão lá que está estudando educação física, passando os exercícios para ela, está resolvendo. Louvado seja Deus pela vida da Carmina também, essa irmã muito querida. Pela Ana Luísa, né? A filha do Vinícius e da Amanda, esteve hospitalizada, recebeu alta, está se recuperando na residência. Deus nos ouve e nos ajuda. Pelo nascimento do Gabriel, né, o filho do Ivan e da Gabriela, da Rafaela. O Gabriel, filho do Ivan e da Rafaela, veio forte, veio lindo, o garoto bonito lá. Acho que o Ivan estava até babando lá de tanto elogio para essa criança. E também pelo parto, né, da Rafaela, que tudo correu bem. Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor, flechas na mão do valente. O Ivan está colecionando essas flechas. Deus abençoe grandemente a família do Ivan. Também pela irmã Nancy, a mãe da irmã Elza. Oramos por ela aqui. Está quase 100%, né, Elza? Está bem. Cicatrização da cirurgia, está se alimentando. Já foi visitar a irmã Elza. Grandioso é o Senhor. Também pelo tratamento dos olhos da irmã Elza, oramos aqui para que ela fosse inserida num grupo de tratamento, e lá está fazendo esse tratamento. E tem outras situações aí, cada um está lembrando agora nesse momento de todos esses feitos do Senhor, mais particularmente na família ou no conhecimento de cada um deles. Vamos orar, agradecendo a Deus pelos seus feitos. Quando nós agradecemos, o próprio nome diz, né? Nós temos gratidão pelo que Deus fez por nós. E quando nós pedimos, está à frente, né? Nós pedimos com fé, e o Senhor vai agir. Pai, bendito é o Senhor, nós te damos graças, somos gratos ao Senhor, primeiramente por quem Tu és, o Deus Criador e sustentador de todas as coisas, o grandioso, o Altíssimo Senhor, que na Tua bondade quis fazer de nós filhos do Senhor, e para isso elaborou um grandioso e maravilhoso plano de salvação, para curar os nossos pecados e todas as nossas transgressões, enviando o Teu amado Filho, na pessoa de Jesus de Nazaré, que morreu por nós. Levou sobre Ele, lá naquele madeiro, a lista com todos os nossos pecados, verteu Seu precioso e santo sangue por nós, e nos deu a justiça perfeita dele, Pai. Obrigado por nos justificar em Cristo Jesus, nos tirar de debaixo da Tua ira, Sua justa ira, e nos colocar debaixo da Tua paz maravilhosa, Senhor. Obrigado por nos ouvir, obrigado por se agradar de nos ajudar, de nos curar, de resolver as nossas pendências. Obrigado, Senhor, por todos esses feitos que foram aqui elencados e por outros tantos que o Senhor já fez por nós, Pai. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Agora são os pedidos que fazemos com fé, na certeza que o Senhor ouve, que Ele é poderoso para fazer que os nossos pedidos sejam todos feitos segundo a vontade do Senhor. Vamos também elencar os pedidos e depois oramos de uma única vez. Lembrar do irmão Lúcio, do tratamento que ele está fazendo, dizer diante da igreja, diante de Deus, que nós sabemos fielmente que o Senhor é poderoso para curá-lo. Que o Senhor dê graça a ele de se manter alegre diante do Senhor, na presença do Senhor,
mesmo nas dificuldades, pela irmã Neuza, companheira fiel dele, que o Senhor a sustente na saúde. Também orar pelo irmão Lúcio, a Neuza e os familiares, para que Deus conforte os corações dos familiares em virtude do falecimento da irmã do Lúcio, a Eunice, e ficamos tristes com a ausência, mas somos consolados em saber que era crente no Senhor Jesus e está na glória com o Senhor. Orar pela vida da Maria Fernanda, pelo tratamento que ela está fazendo, pedir a Deus pelos recursos, que não falte, que o Senhor seja como é o provedor da família do Marcelo, da Maria, na compra desses medicamentos. Também lembrar do pastor Ildefonso, o nosso líder da capelania hospitalar, pela recuperação total dele, para que Deus dê plena disposição a ele para o trabalho no reino. Também lembrar do Ministério de Capelania Hospitalar, o Senhor tem sustentado, que continuemos sendo, junto à capelania, um mecanismo de conforto aos pacientes do hospital, aos familiares, ao corpo médico, aos enfermeiros e aos funcionários administrativos daquele hospital. Rogar a Deus também por portas de trabalho aos que estão buscando emprego, que o Senhor sustente o trabalho daqueles que já estão empregados, que o Senhor sustente as empresas dessa nação, para que deem mais e mais vagas para trabalhadores, que o Senhor olhe com carinho para as vagas aos irmãos da fé, para que sejam luz onde eles estiverem, para que Cristo Jesus seja visto através deles no trabalho. E também todos os pedidos que estão sendo apresentados diante do Senhor por cada um, irmão e irmã em particular. Pai, o Senhor nos ouve, o Senhor tudo vê, conhece os nossos corações, as nossas fraquezas, as nossas labutas. Sabemos, Pai, que neste mundo teremos muitas aflições, mas sabemos também, Senhor, que em tudo o Senhor nos ajuda. Sabemos que no raiar de todo dia a Tua misericórdia se renova em nosso favor, e no decorrer desse dia a Tua fidelidade é manifestada, Pai, pois em tudo o Senhor tem nos ajudado. Pai, atente para todos esses pedidos que foram feitos diante do Senhor, para que sejam sustentados pelo Espírito Santo que intercede por nós diante de Ti, Pai. Para que Cristo Jesus mesmo, o intermediador, o nosso advogado, sustente aos Teus ouvidos, Pai, a Tua destra onde Ele está, todos esses pedidos, Pai. Que o Senhor nos socorra, que o Senhor nos ajude, para que daqui a um tempo, Senhor, nós possamos estar novamente aqui para glorificar e bendizer o Teu nome pelos Teus feitos, para que o pedido seja transformado em agradecimento, Pai. Pai querido e amado Deus, em nome de Jesus, são colocados esses pedidos diante do Senhor, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, no nome poderoso de Jesus, são as nossas petições, Senhor. Amém. Amém. Pastor Fernando, por favor.
Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? A Luciane fez menção do ar meio seco e ainda tem as queimadas, por isso a importância de se manter bem hidratado, que o nariz fica bem ressecado mesmo. Eu mesmo já costumo agora andar com uma garrafinha de água para não esquecer. Muito bem, irmãos, convido vocês a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Iniciamos esta série de mensagens desta carta. Nós temos aqui trabalhado no capítulo 1, onde nós dividimos aqui essa primeira parte que vai do versículo 3 até o verso 14, em 3 partes. Nós trabalhamos na primeira, falando sobre as bênçãos procedentes do Pai. E hoje nós vamos trabalhar aqui a partir do versículo 7 do capítulo 1 de Efésios até o versículo 12, onde nós vamos falar sobre as bênçãos concedidas no Filho. E aí, se Deus assim o permitir, na próxima semana nós trabalharemos o verso 13 e 14. Fala da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Efésios capítulo 1, a partir do verso 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Irmãos, este trecho de Efésios, capítulo 1, do verso 7 até o 12, ele aborda aqui a questão da redenção em Cristo para os eleitos de Deus. Nós falamos muito sobre essa questão na primeira parte aqui dessa mensagem. E nesse texto aqui, Paulo, então, ele vai destacar exatamente essa centralidade da redenção por meio do sangue de Jesus. Ele, então, ressalta as bênçãos e os benefícios que são advindos desse ato redentor. Após aqui falar sobre o plano eterno de Deus para o seu povo, Paulo, então, ele passa a descrever a obra de Cristo, pelo qual nós somos libertos da escravidão do pecado e também da culpa, e apresentados, então, a uma vida de liberdade, a uma vida de abundância em Cristo. Irmãos, a redenção trata da libertação da escravidão do pecado e da condenação eterna por meio desse sacrifício substitutivo de Cristo lá na cruz. Escrevendo ali a sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 e 14, diz: e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Quando nós falamos, irmãos, sobre essa questão da redenção pelo sangue de Jesus, nós temos que entender que Jesus nos comprou da escravidão do pecado quando ele deu a sua vida lá na cruz. E a Bíblia, então, ela nos apresenta que nós temos essa redenção presente, aonde ele nos libertou da condenação e do poder do pecado, mas nós também teremos a futura,
aonde Cristo nos resgatará da presença do pecado. A redenção bíblica, ela carrega muito mais do que essa ideia de simplesmente você trocar uma coisa por outra de igual valor. Quando você vai aqui para a carta de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18 e 19, diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Então a redenção bíblica tem muito mais a ver do que simplesmente falar sobre trocar uma coisa por outra de igual valor. O preço foi alto, como nós até cantamos aqui em uma das músicas. O preço foi alto, irmãos. A palavra de Deus, ela usa alguns termos que nós precisamos entender melhor, nos aprofundar melhor. A Bíblia fala sobre redenção, a Bíblia fala sobre justificação, ela fala sobre perdão, sobre adoção e reconciliação bíblicas. E todos esses termos, irmãos, têm, de certa forma, as suas raízes no campo do direito. E são então empregados aqui para falar dessa relação que o pecador tem com Deus. Como eu disse, a redenção, ela se refere à liberação de uma dívida legal. Eu até coloquei aqui de uma forma mais ilustrativa, para que você entenda melhor. Então, a redenção tem a ver com essa liberação de uma dívida. Já a justificação é a declaração de ser justo perante Deus. E aí nós temos a ideia do perdão, que é o ato de misericórdia, onde Deus ele concede então ao pecador o seu favor divino. E na adoção é o procedimento legal, onde Deus então nos acolhe na sua família. E a reconciliação fala sobre essa harmonização legal entre o pecador e Deus por meio de Jesus Cristo. Então, de uma forma bem resumida mesmo, para nós entendermos alguns conceitos que a Bíblia nos traz, aplicados então nessa relação de Deus com o pecador e do pecador com Deus. Quando nós vamos para o período ali da época do Novo Testamento, a época de Jesus e dos apóstolos, o Império Romano possuía ali milhões de escravos. E a compra e venda desses escravos era um grande negócio. Então você podia ir ali ao mercado e você poderia comprar ali um escravo. Pessoas que possivelmente vinham ali de outros povos. Então, quando alguém queria libertar um escravo, ele comprava esse escravo e concedia então a ele a liberdade, emitindo ali um certificado por escrito, dando-lhe então a liberdade dele não mais ser escravo. Quando nós vamos para o Novo Testamento, essa palavra utilizada para a redenção, ela era usada justamente para essa ideia da libertação de um escravo. E essa ideia, irmãos, ela é comparada exatamente ao sacrifício expiatório de Cristo ali na cruz, aonde ele então pagou o preço para comprar ali a humanidade caída e libertá-la então de seus pecados. Quando o evangelista João, ele escreve ali uma das últimas palavras que Jesus diz lá na cruz, ele diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, ou seja, está pago, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. A palavra ali no original é tetelestai,
está consumado, está pago. Essa palavra grega, irmãos, é exatamente o equivalente a essa expressão. Tudo está feito, a dívida está paga, está liquidado. Não há mais nada o que fazer. Ali na época de Jesus, os infratores que eram condenados, eles tinham ali a sua ficha criminal, que era chamada de escrita de dívida, ou cédula de dívida. E quando eles então cumpriam ali a pena que lhes era imposta, o juiz então ele atualizava o documento, riscando então todas as dívidas penais, e escrevia ali no rodapé desse documento, tetelestai. Era exatamente essa palavra que era utilizada quando um criminoso cumpria ali com a sua pena. Tetelestai, está pago, está consumado, está liquidado. Você não tem mais nada o que pagar. E é interessante porque você vai aqui para a carta de Colossenses, no capítulo 2, versículo 13 e 14, diz assim: E a vós outros, que estáveis mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Foi isso que Cristo fez. Ele pagou o preço do nosso pecado. Nós sabemos que a Bíblia fala que todos os seres humanos nascem escravos do pecado e sujeitos então a essa natureza corrupta, e por causa disso estão separados do seu Criador. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, ninguém é espiritualmente livre, porque todos são escravos do pecado e de suas consequências. E a consequência maior é a morte. Texto que eu já tenho falado aqui e tenho frisado, Romanos 5:12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não há um ser humano que nasça livre dessa sentença. Não há um ser humano que nasça livre dessa condenação. Parece até um paradoxo. Nós já nascemos mortos. Essa aqui é a verdade. Nós já nascemos mortos, mortos nos nossos delitos e pecados, conforme Paulo vai trabalhar, inclusive, ali na carta de Efésios, um pouco mais à frente. Irmãos, o pecado, ele aprisiona o homem. Ele aprisiona o ser humano, e ele só pode ser superado através de um pagamento, o pagamento do preço que foi estipulado. E qual foi o preço estipulado? A morte. Esse é o preço estipulado quando você vai para o livro, aliás, eu ia falar evangelho, livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16 e 17, diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa é a sentença. Então, quando o homem pecou, essa sentença então foi colocada sobre a sua vida. E qual é o preço a se pagar? A morte. Esse é o preço a se pagar. Nós vemos isso ali em Romanos capítulo 6, no versículo
23, a primeira parte aqui do versículo diz: pois o salário do pecado é a morte. Todos nascemos condenados por causa do pecado. E essa redenção bíblica, então, é exatamente o ato de Deus libertando o homem do pecado ao pagar o preço ali do seu resgate. Irmãos, este é o mais sublime propósito de Deus, que é apresentado para nós de uma forma assim muito vívida e familiar, principalmente para o judeu, que se encontra ali na história do êxodo no Egito, quando o povo era escravo, quando o povo estava ali, debaixo ali da escravidão de Faraó. Essa é a principal ilustração que nós temos da redenção em Cristo Jesus. Porque da mesma maneira que o povo hebreu, ele foi ali resgatado, tornando-se uma nação, essa redenção de Cristo, Paulo vai trabalhar aqui na carta de Efésios, criou um novo povo, o povo de Deus, através ali da sua morte e derramamento de sangue na cruz. Então, o sangue de Jesus é o símbolo da sua morte sacrificial, que possibilita, então, essa redenção e libertação do homem, da mesma forma como foi o do Cordeiro Pascal, que libertou o povo de Israel lá no Egito. Foi necessário um sacrifício, e aquele que estava debaixo do sangue desse sacrifício, ele não seria morto naquela noite fatídica lá no Egito. Lembre-se que Deus orientou o povo: matem um cordeiro e passem o sangue nos umbrais e nas ombreiras da porta. Quando o anjo da morte passar ali e ele ver esse sangue, ele vai passar direto. A sua casa estará livre da morte. Mas aonde não tiver essa marca, então ali haverá a morte. Se nós formos aqui para o livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1, diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Mas se a casa da família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas. Conforme o que cada um puder comer, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E depois lá no versículo 12 e 13, naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E aí você vai para o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, onde ele traz de forma tão vívida aquilo que viria a acontecer com o Messias, que é Jesus, aqui no versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca.
como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu a sua boca. E quando então, pela primeira vez, João Batista, ele vê Jesus, ele declara: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O verdadeiro Cordeiro que estava ali, separado, pronto para ser sacrificado. Irmãos, a redenção é o livramento desse cativeiro, onde nós estávamos presos. Paulo aqui, ele argumenta que Deus redimiu os homens de uma situação da qual eles não poderiam redimir a si mesmos. Algo que Cristo veio fazer. Nenhum homem poderia redimir a si mesmo. Lembre-se, a única maneira, o salário a se pagar era a morte. Porém, Deus disse que o cordeiro deveria ser sem defeito, sem pecado, para que fosse propício, para que fosse aceito. E nenhum homem nascido depois de Adão, além de Jesus, nasceu sem pecado. Então nenhum de nós teria condição de pagar esse preço, a não ser Jesus Cristo. E quando Jesus veio, as pessoas elas estavam oprimidas por esse sentimento de incapacidade. Elas estavam presas nos seus pecados, nos seus fracassos, na sua própria impotência de mudar ali a sua situação. Embora muitas vezes eles tentassem ali utilizar meios que pudessem aplacar a ira e aliviar o castigo de Deus. Meios que foram até instituídos pelo próprio Deus, mas que era apenas uma figura do que haveria de vir, que eram os sacrifícios. Os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento servia justamente para aplacar a ira de Deus. Porém, aqueles sacrifícios, eles apenas cobriam o pecado. Então era necessário que se repetisse frequentemente. Todas as vezes que alguém pecava, era necessário levar um cordeiro diante do sacerdote para que ele fosse sacrificado. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não apenas cobre, ele tira esse pecado. Por isso que aqui, irmãos, nesse trecho da carta de Efésios, nós temos as bênçãos da redenção em Cristo Jesus. Nos versículos aqui, subsequentes aos versos 6 a 8, que nós trabalhamos na semana passada, onde o apóstolo Paulo falou ali das bênçãos procedentes de Deus. Quais são essas bênçãos? A eleição, a predestinação e a adoção. Essas foram as bênçãos que Deus nos concedeu em Cristo Jesus. Mas aqui, Paulo então passa a destacar as inúmeras bênçãos e benefícios que recebemos em virtude da redenção em Cristo Jesus. E quais são então essas bênçãos que nós temos em Cristo Jesus? A primeira delas está aqui no versículo 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, ou seja, o perdão dos nossos pecados. A primeira bênção que nós temos em Cristo Jesus, pela redenção que Ele nos concedeu pelo seu sangue, é o perdão dos nossos pecados. Irmãos, a redenção em Cristo possibilita o perdão total e completo dos nossos pecados, aonde então Ele restaura a nossa comunhão com Deus e nos concede a salvação eterna.
A morte de Cristo liberta da escravidão do pecado e nos torna, então, justos diante de Deus. Ou seja, não há mais acusações registradas contra os que creem em Jesus. Porque Cristo morreu para nos libertar do pecado e nos conceder o perdão dos nossos pecados. E o seu perdão, irmãos, é completo e imerecido. Nós não merecemos, mas nos foi concedido. É por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo vai escrever dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que creem em Jesus têm os seus pecados perdoados. É como aquela figura que eu disse do juiz que põe ali na sentença, tetelestai. Está pago, está consumado. Cristo, irmãos, teve que fazer a plena satisfação dos nossos pecados antes que eles pudessem ser perdoados. E isso foi feito através de sua morte na cruz. Para que nós fôssemos perdoados, foi necessário a morte de Jesus. O perdão que nós recebemos de Deus, ele é proporcional à grandeza da sua graça. Então, se você conseguir medir a graça de Deus, você vai poder entender o quão completo e pleno é o perdão dele sobre a sua vida. Agora eu lhe pergunto, você consegue medir a graça de Deus? Não dá. A graça dele é infinita. Escrevendo ali aos Romanos, Paulo vai dizer aqui no capítulo 5, verso 20 e 21, veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, não dá para medir o tamanho do perdão que Deus nos concedeu em Cristo Jesus, porque não dá para medir a sua graça. Ela é infinita. Paulo diz, aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Não há um pecado que Deus não possa perdoar. Não há um pecador que vai em busca de arrependimento que Deus não lhe conceda isso em Cristo Jesus. Em Cristo, os nossos pecados são perdoados. E esse perdão de Jesus, irmãos, ele é concedido sem que nós mereçamos. Mas ele é gratuito. Gratuito para nós. Mas não para Deus. Para Deus teve um preço. Mas para nós não. Ele é gratuito e total. E aqueles então que recebem o perdão, eles são libertos do pecado, tanto agora como para sempre. Em Cristo, irmãos, os nossos pecados, passados, presentes e futuros, eles são perdoados por completo, por amor do nome de Cristo. No entanto, mesmo após nós sermos redimidos por Jesus, nós continuamos a pecar. É por isso, irmãos, que nós precisamos confessar diariamente nossos pecados, sabendo que, como diz a palavra, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O ato, irmãos, de confessar os nossos pecados não só nos ajuda a manter essa pureza espiritual, mas também nos ajuda a crescer na nossa fé, nessa vida plena que nós temos com Deus.
Veja só o que está escrito lá em 1 João. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, ele está falando da nossa comunhão com Deus, do nosso restabelecimento, do nosso relacionamento com Deus. E ele traz então essa palavra de que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas aí ele acrescenta: filhinhos, eu escrevo isto para que vocês não pequem. Mas, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Cristo nos libertou, porém nós ainda pecamos. O que você faz? Arrepende-se, volte-se para Deus e confesse o seu pecado. Aquele que foi liberto, irmãos, não está mais debaixo dessa condenação. Deus nos aceita como aceita o seu próprio Filho. E é por isso que cada crente, irmãos, deve se aceitar da mesma forma, como perdoados e justificados pela fé em Cristo Jesus. E eu digo a você que não se aceitar dessa maneira é desvalorizar o sacrifício feito por Deus através do seu Filho. Um cristão que duvida do perdão pleno, ele está negando a obra de Deus, ele está denegrindo ali tanto a si mesmo como filho de Deus, ele não está dando o devido valor ao preço que Jesus pagou por ele lá na cruz. Desprezar isso e continuar no pecado só revela, na verdade, um coração que ainda não compreendeu e não creu no sacrifício total e único de Jesus. O escritor aos Hebreus, aqui no capítulo 10, verso 26 e 27, traz uma advertência para nós. Ele diz assim: se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Aquele que peca e continua pecando, ele está desvalorizando o sacrifício de Jesus, o perdão que lhe foi concedido lá na cruz. E ele está trazendo sobre si mesmo a condenação de Deus. Então, irmãos, não despreze esse sacrifício. Não despreze esse perdão que Deus lhe concedeu. Perdão gratuito e total. Você foi liberto. Você não é mais escravo. Então, quando pecar, lembre-se do que o apóstolo João escreveu. Você tem um advogado diante de Deus para te defender. Arrependa-se, confesse os seus pecados e volte-se para Ele. O segundo benefício que nós temos em Cristo, na redenção de Cristo, está no verso 8, que diz que Ele derramou profundamente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ou seja, essa sabedoria e entendimento que é revelado e centrado em Cristo. Pois ele vai continuar dizendo: e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então veja que Deus, Ele não somente perdoa os nossos pecados,
mas Ele também nos capacita para compreender a sua vontade e para viver de acordo com essa vontade. E a palavra diz que Ele nos dá aqui tudo o que é necessário para entender a sua palavra e obedecê-la. Irmãos, a redenção, ela também traz consigo essa revelação da sabedoria e do entendimento espiritual, onde nos é permitido, então, que conheçamos a vontade de Deus e vivamos de acordo com os seus preceitos. Pedro, escrevendo aqui a sua carta, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, visto que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Então, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, quando Deus nos perdoa, Ele não nos abandona, mas Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá discernimento para nós lidarmos com as nossas decisões diárias, para nós enfrentarmos as nossas tentações, para vencermos as nossas fraquezas. Isso mostra a generosidade da sua graça e do seu perdão. Então Deus não apenas recebe e perdoa aqueles que Ele mesmo reconciliou consigo, mas Ele também ilumina a mente dessa pessoa, lhe dando ali a compreensão do seu propósito em todas as coisas. Você passa a entender a vontade, o propósito estabelecido por Deus em Cristo Jesus. Paulo começa a falar desse propósito de uma forma magnífica, onde provavelmente ele fica ali totalmente estupefato diante de tamanha grandeza, de tamanha graça e misericórdia de Deus. Por meio da redenção, irmãos, como nós vimos, somos adotados como filhos de Deus e nos tornamos então co-herdeiros com Cristo, desfrutando então de uma união profunda com Ele. Deus nos trouxe essa confiança, por assim dizer, e nos revelou então o grande plano da redenção, para o qual a história está se passando. E qual é esse plano? Unir todas as coisas em Cristo. Ele diz aqui: e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Irmãos, esse mistério aqui não tem nada a ver com algo misterioso, difícil de entender. Quando Paulo fala aqui sobre mistério, ele fala de algo que por muito tempo permaneceu ali em segredo, mas agora Deus revelou esse segredo, Deus revelou esse mistério. É algo que ainda permanece incompreensível para uma pessoa que não é convertida. Quem não é convertido não consegue entender esse mistério da união de todas as coisas em Jesus. O homem espiritual não consegue discernir as coisas espirituais. O homem natural não consegue discernir as coisas espirituais. É necessário ter a iluminação do Espírito Santo. E é isso que Paulo começa a trabalhar aqui. Então esse mistério, irmãos, é a verdade divina conhecida por meio da revelação apenas pelo povo de Deus.
Então, em Cristo, nós somos parte desse propósito eterno de Deus. Como Paulo diz aqui, de fazer convergir nele todas as coisas. Irmãos, o mundo que nós estamos vivendo é um mundo que desmorona em guerra. É um mundo que desmorona em discórdia. Onde o pecado toma conta da vida das pessoas. Mas chegará o dia, irmãos, o dia em que Deus vai anunciar a nova criação, em que todas as coisas estarão unidas em Cristo. E Deus redime os homens, a fim de reunir tudo para si mesmo. Então, quando a história terminar, irmãos, o reino de Deus será estabelecido com todas as coisas sendo agregadas em Cristo. Porque Cristo é o ponto final da história, onde todas as coisas encontram a sua resolução. Veja só, eu li esse texto na semana passada, mas quero lê-lo aqui novamente. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação, todos unidos em Cristo, um só povo diante de Deus, porque Cristo é o ponto final. Apocalipse capítulo 21, versículo 6, ele diz: disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Então, irmãos, em Cristo, o paraíso perdido em Adão, ele vai ser restaurado. Paulo, ele tem a convicção de que nesse propósito é que um dia todas as coisas e todos os homens cheguem a ser uma família em Cristo, onde todos aqueles que creem em Jesus se tornam então filhos e participantes desta herança. Então é preciso atentar que Paulo não está aqui falando de salvação universal. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que todos serão salvos no final das contas. Não, ele está falando aqui, irmãos, de domínio universal. Paulo está falando do reino de Deus, em que na nova vida em Cristo, não importa se você é judeu, se você é gentil, se você é circuncidado, se não é circuncidado, se você é culto, se você não é culto, se você é escravo, se você é livre, o que importa é que todos somos um em Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Cristo é tudo o que importa. E ele vive em todos os que nele creem e o receberam como Senhor e Salvador. Irmãos, a grande questão aqui é de senhorio. Debaixo de qual senhorio você está? Quem é o Senhor da sua vida? Será que você ainda continua sendo escravo do pecado? Será que você ainda tem como seu Senhor o pecado na sua vida? Ou Jesus é o seu Senhor? Todos os que creem irão herdar a vida eterna no reino de Deus. E os que não creram padecerão a eternidade no lago de fogo e enxofre. A Bíblia é muito clara, irmãos, em relação a isso. Novamente, no livro de Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11, ele diz: então vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros,
Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Sabe o que isso mostra, irmãos? Que Deus tem tudo registrado sobre nós. Então, naquele dia, Deus vai abrir ali o seu diário. E Ele vai ver tudo o que você fez. Mas Ele continua dizendo aqui: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quem é o Senhor da sua vida? É Jesus? Ou você ainda continua sendo escravo do pecado? Em Cristo nós temos esse entendimento da revelação de Deus, de que somos um só povo, unidos. Paulo vai falar sobre isso lá no capítulo 3. Deus une os judeus e os gentios num povo só. E por fim, irmãos, nós temos aqui outro benefício que nos é concedido em Cristo. No versículo 11, ele diz: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Irmãos, a redenção, ela garante aos crentes uma herança eterna nos céus, assegurando ali a sua posição como povo de Deus, garantindo a sua ressurreição para a vida eterna. Isso é o que está nos esperando para aqueles que têm a sua vida em Cristo. Em Cristo nós temos uma linda herança, irmãos, mas muito mais do que isso, nós somos a própria herança de Cristo. Em Cristo nós temos o nosso verdadeiro valor, porque Ele pagou o preço. Com o seu sangue ali derramado para nos salvar, nós fomos comprados por um alto preço. É por isso que agora as nossas vidas, elas pertencem ao Senhor. Você não é mais dono de si. Nunca foi. O seu dono anterior se chamava pecado. Ele era o seu Senhor. Mas agora o seu Senhor tem que ser Jesus. Se você entregou sua vida para Ele, Ele é o seu dono. Ele é o seu Senhor. Ele te comprou. Nossa herança, irmãos, é o principal foco da salvação para o futuro. Lembre-se que antes mesmo da existência do mundo ou do tempo, nós fomos escolhidos e predestinados para viver a eternidade com Deus. Isso que Paulo está dizendo aqui. E veja que por várias vezes aqui ele vai repetir: e isso é feito segundo o beneplácito da sua vontade. Lembra que eu falei? Se você quer questionar a soberania de Deus, então vai falar com Ele. Deus é quem estabeleceu dessa forma, porque esse é o propósito e a vontade dEle. Então nós somos escolhidos, predestinados para viver a eternidade com Ele. Mas e agora? Nessa presente época nós fomos redimidos. Mas no futuro, irmãos, nos séculos vindouros, nós receberemos completamente a nossa herança, quando nós entrarmos no reino celestial eterno do Pai por meio da fé em Jesus. O que nos aguarda na eternidade? Passar a vida com Deus. Não tem coisa melhor do que isso.
desde a eternidade, os que creem em Jesus, estão marcados para esta posição de privilégio na soberana vontade de Deus. Veja só o que diz o Evangelho de Mateus. Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É isso que Deus tem para nós, irmãos. Antes da fundação do mundo, Deus, o Pai, Ele orquestrou e decidiu que cada pessoa que depositasse a sua fé em Jesus para a salvação, estes então seriam a sua possessão, uma herança gloriosa de Cristo Jesus. Nossa herança com Cristo, irmãos, e em Cristo, é uma das bênçãos maravilhosas com que o Pai nos tem abençoado em seu Filho. Em Cristo nós temos promessa de paz. Em Cristo nós temos o amor de Deus, a graça de Deus, a sabedoria, a vida eterna, a alegria, a vitória, a força, a orientação, o poder, a misericórdia, o perdão, a justiça, a verdade, a comunhão com Deus, discernimento espiritual. Em Cristo, irmãos, nós temos o céu nos aguardando. A nossa pátria não está aqui. A nossa pátria é os céus. E assim como foi prometida ao povo de Israel, uma terra que emana leite e mel, nos é prometido uma herança que não se corrompe e nem se destrói. Por isso que Jesus vai dizer: aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o teu coração. Aonde está o teu coração? Ele diz: se você ajunta tesouros nesta terra, lembre-se que aqui a traça e a ferrugem corroem. Lembre-se que aqui os ladrões, eles roubam. Mas se você tem construído um tesouro para a eternidade, ali a traça e nem a ferrugem corrói. O ladrão não rouba. É o presente eterno de Deus para nós, irmãos. São essas as bênçãos que nós temos em Jesus. O perdão, a sabedoria e o discernimento do propósito de Deus em tudo isso. E essa herança eterna que nós temos. É por isso que, como eu falei na semana passada, um crente não tem medo de morrer. Porque ele sabe que a morte aqui não é o fim. É o começo da eternidade com o Senhor. E qual é o propósito de tudo isso que Deus fez? Das bênçãos que nos são concedidas em Jesus. O versículo 12 nos diz: a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então veja que da mesma maneira que Deus nos elegeu em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis, da mesma maneira que Deus nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, Ele fez isso para o louvor da sua glória. E porque Ele nos concedeu todas essas bênçãos em Cristo, Ele diz aqui, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Tudo é para Ele. A pessoa reconciliada e adotada na família de Deus, o pecador que é perdoado, ele deve dar todo o louvor por sua salvação, a bondade de Deus sobre a sua vida.
E mais uma vez, Paulo aqui destaca então essa preeminência de Deus e a sua intenção de que a salvação e todas as bênçãos que nos são concedidas sejam para o louvor da sua glória. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, ele diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo para Ele, irmãos. Perspectiva de Deus sobre a nossa herança, ela se reflete aqui na sua predestinação e poder, com esse objetivo de restaurar a imagem divina que foi desfigurada pelo pecado. Enquanto os homens buscam reconhecimento e glória para si mesmos, Deus busca a glória por ser o único digno dela. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro, é o que ele diz lá no livro do profeta Isaías. Não existe outro, irmãos. Nossa salvação, ela é projetada para ser para o louvor da glória de Deus. Então, diante das bênçãos que nos são concedidas por Deus aqui, nos é ressaltado aqui novamente essa soberania de Deus na redenção, aonde é destacado que a escolha dos salvos e a revelação da vontade divina, elas são frutos desse plano eterno de salvação que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo. E mais uma vez é demonstrado que a redenção não é resultado de mérito humano, mas é simplesmente a graça de Deus e o propósito estabelecido por Ele. O sacrifício de Jesus lá na cruz, a sua morte, a sua ressurreição, proporciona a redenção para todos os que creem, trazendo então a remissão dos pecados. E essa redenção, irmãos, é um presente gracioso e generoso de Deus, que revela para nós a profundidade do seu amor. Então, além de receber a redenção, nós somos também agraciados com esse conhecimento do mistério da vontade de Deus revelado em Cristo. E a redenção, irmãos, ela não é só um ato isolado, mas ela faz parte de um plano maior de restauração, de reconciliação que foi estabelecido por Deus desde o princípio, conforme nós vimos aqui, de reunir todas as coisas em Cristo, tanto as que estão no céu quanto na terra. E essa redenção, ela vai além dessa esfera individual, porque ela vai abarcar aqui o plano divino de restauração de toda a criação, que vai culminar ali na plenitude dos tempos. Paulo vai dizer ali em Romanos capítulo 8, que a criação aguarda com grande expectativa a redenção dos filhos de Deus. Então veja que a redenção, ela não visa apenas a nossa salvação individual, mas ela é o nosso testemunho e adoração como instrumentos de louvor para a glória de Deus. Em Cristo, irmãos, todas as coisas são restauradas e reunidas, com o único propósito de cumprir ali o plano de reconciliar e restaurar a criação caída. E ao olharmos para o papel do Filho na redenção, nós então reconhecemos essa centralidade e essa grandiosidade dessa obra redentora que Cristo realizou. Por isso, irmãos, toda glória e louvor sejam dadas a Deus Pai, por meio de Cristo Filho, no poder do Espírito Santo. Tudo para Ele.
Eu quero finalizar aqui deixando algumas aplicações para a sua reflexão. Sabendo, irmãos, que a salvação é pela graça, não é mérito nosso. E tudo isso por causa do amor de Deus. Agradeça a Deus diariamente pela redenção que Ele te deu em Jesus. Porque ao reconhecer essa grandiosidade da redenção proporcionada por Cristo, nós expressamos a nossa gratidão por tão grande amor e sacrifício. Então agradeça diariamente por essa redenção, porque isso vai ajudar você a manter o foco na salvação que você tem em Jesus. Busque viver a liberdade e a abundância de vida em Cristo. Entenda que você foi liberto da escravidão do pecado pela redenção em Cristo, para que você realmente busque uma vida de liberdade e plenitude em Cristo. Então busque viver em conformidade com os princípios e valores do Evangelho, porque isso vai ajudá-lo a experimentar essa verdadeira liberdade que vem dessa relação que você tem com o Senhor. Compreenda a importância da reconciliação com Deus. Por meio da redenção em Cristo, irmãos, fomos reconciliados. Nós somos agora uma nova criatura, filhos de Deus. Então, compreender a profundidade desse ato de reconciliação é o que nos ajuda a valorizar e cultivar cada dia mais a nossa comunhão com Ele, buscando essa intimidade, buscando viver em obediência à palavra de Deus. Quanto mais você conhece de Deus, quanto mais você aproxima-se de Deus, mais longe do pecado você fica. O pecado não te dá mais prazer, porque você sabe que a presença de Deus é muito maior do que isso. E por fim, compartilhe essas boas novas da redenção com outras pessoas. Lembre-se, você experimentou os benefícios da redenção em Cristo. Então agora você é chamado para compartilhar essa boa nova com outras pessoas. Transmita o amor, irmãos, e a graça de Deus por intermédio do testemunho da redenção na sua vida. Isso é uma forma prática de você viver o Evangelho e compartilhar essa mensagem. Você está livre pela graça de Deus. Então compartilhe isso com aquele que precisa. É tão bom, irmãos, quando você compartilha a sua fé com alguém e você percebe o Espírito Santo trabalhando no coração daquela pessoa, convencendo-a do pecado, da justiça e do juízo, levando ela a ter o entendimento da palavra e da necessidade da salvação que ela tem em Jesus. E ela então entregar a sua vida a Cristo. Irmãos, isso não tem preço. A palavra de Deus diz que os anjos gostariam de fazer essa tarefa, mas não foi dada a eles, foi dada a nós. A nós nos foi dada a tarefa de proclamar as boas novas da salvação. Então, se você foi salvo, compartilhe essa salvação. Fale dela, compartilhe realmente a redenção que Deus te deu em Cristo Jesus. O perdão, o conhecimento que você tem e a herança que você vai desfrutar. Fale de Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Porque os dias são maus, irmãos. Está ficando cada vez pior. E as pessoas precisam ouvir essa mensagem. Dessa redenção que nós temos em Jesus. E as bênçãos que nos foram concedidas nele. E graças a Deus por isso, toda a glória e todo louvor seja dado ao nosso Deus.
Vamos orar. Pai, nós te louvamos e agradecemos pelas bênçãos espirituais que nos foram, ó Deus, concedidas em teu Filho Jesus. Obrigado, Pai, pelo perdão dos nossos pecados. Nós, que vivíamos mortos nos nossos delitos, mas o Senhor nos deu vida. O Senhor, ó Pai, nos levou a crer em seu Filho. Mediante, ó Deus, a pregação, ó Pai, o agir do teu Espírito Santo em nosso coração, nos convencendo e nos mostrando o quanto nós precisamos dessa salvação. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, ilumina o nosso entendimento para compreendermos, ó Pai, a revelação da tua palavra, os propósitos que o Senhor, ó Pai, estabeleceu na eternidade. E obrigado, Deus, porque o Senhor tem preparado para nós a nossa herança eterna. Passar a eternidade com o Senhor. Tudo isso, ó Deus, para o louvor da tua glória, porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Por isso nós te bendizemos e te louvamos. E se existe alguém, ó Pai, que ainda não desfruta, ó Deus, dessas bênçãos em sua vida, que o Espírito Santo do Senhor trabalhe no seu coração. Que a sua mente, ó Pai, seja, ó Deus, aberta para essa compreensão da necessidade da salvação em Jesus. Toca, Deus, nesse coração. Converta essa vida. Conduza ao arrependimento, para que ela possa desfrutar das bênçãos que nos foram concedidas em Jesus. Bênçãos, ó Pai, que são, ó Deus, muito maiores do que nós podemos imaginar. Por isso nós te louvamos e bendizemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Os irmãos têm recebido um breve esboço aí das mensagens. Isso aqui é um esboço mesmo, é um resumo do resumo daquilo que nós temos trabalhado. Isso é para que você possa levar, possa continuar meditando, refletindo e até mesmo compartilhando com alguém, para que essa pessoa também seja abençoada, assim como nós temos sido aqui nesta noite. Que você possa usar esse material para a sua edificação e crescimento, mas também para a edificação e crescimento de outras pessoas. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse tempo que nós passamos, só lembrando que nessa semana nós não temos os nossos GDCs, estamos fazendo a cada 15 dias, então nós não fazemos essa semana, retornamos na próxima semana, e tem sido uma bênção, graças a Deus. Nós temos trabalhado aí, feito esse trabalho de realmente entender o chamado de Deus para as nossas vidas, de ser discípulos para fazer discípulos. Também agradecer àqueles que estiveram conosco nessa noite, nos visitando. Muito obrigado pela presença de vocês. Sintam-se à vontade para retornar aí mais vezes. Depois os irmãos não deixem de cumprimentá-los aí para receber os nossos calorosos abraços também. Vamos orar? Pai amado, nós te bendizemos, louvamos o teu nome por este tempo, ó Pai, este culto. Somos gratos ao Senhor pela oportunidade e privilégio que aqui, ó Deus, nos é concedida. Estarmos juntos, louvando e bendizendo o teu santo nome. Te agradecemos por isso. Que o Senhor nos dê, ó Pai, uma semana abençoada na tua presença. Desfrutando, ó Pai, dessas bênçãos que já nos foram concedidas em Cristo Jesus. E somos gratos ao Senhor por isso. E que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus, o Filho, e as ricas consolações e a comunhão do teu Espírito Santo seja com o teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenham uma semana
na presença dele.